Gente querida, que a graça e a paz de Jesus continue sobre os nossos corações. Estamos de volta para a glória de Deus. Com a segunda parte da nossa live, temos orado, intercedido, adorado ao Senhor. E que bom estarmos juntos na presença de Deus. Nós vamos voltar à nossa sequência de estudos da palavra e nós estamos estudando o livro do profeta Daniel, os 6 primeiros capítulos, e levando em consideração essa temática que nós abordamos, ou decidimos abordar durante esses dias, que é estarmos falando sobre a renovação da mente e o conhecimento de Deus. A renovação da mente e o conhecimento de Deus. Nós estamos falando com base em Provérbios capítulo 13, verso 12, Romanos capítulo 12, verso 2, e tomando alguns outros textos por base para estarmos falando sobre a renovação da mente ou do entendimento e o conhecimento de Deus. Estamos já no terceiro subtema que nós temos abordado aqui e temos levado em consideração para crescermos no aprendizado da palavra. E eu desejo que o Senhor proporcione ao seu coração e ao nosso coração mais um tempo de crescimento, de renovação, de bênção e de vida para as nossas vidas. Então, nós estamos chegando agora ao capítulo 4 de Daniel. Já estivemos estudando aí capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e o capítulo 4, e eu tenho pensado justamente sobre Deus no livro de Daniel. Como o Senhor em si se permite ser definido com base na experiência que os homens têm com Ele. E tudo isso fruto da renovação do entendimento, do contrariar as propostas que são apresentadas para descrer, porque no livro de Daniel há muitas propostas para se negar a presença de Deus e, acima de tudo, nos permitirmos ver como o Senhor se revelou na vida desses homens aqui, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, e o quanto o Senhor fez e tem feito na vida desses homens, e como o Senhor permitiu que esses homens pudessem definir. Porque eu já disse desde o início do estudo da palavra que o próprio Senhor se permite ser definido pelos homens. Nada do que eu diga sobre Deus consegue conter Deus dentro dessas palavras. Por 2 vezes eu citei aqui que Deus em Gênesis 17 diz para Abraão que ele é o Todo-Poderoso. A primeira vez que ele fala de si mesmo, ele diz ali que ele é o Todo-Poderoso, e no livro do Êxodo, no capítulo 3, quando ele revela-se para Moisés, ele diz: eu sou o que sou. Daí para frente, a maior parte das revelações, ainda que você leia os profetas profetizando, dizendo eu sou o Senhor, cada ação de Deus está ligada a uma experiência que alguém tem e consegue defini-lo a partir dessa experiência. Alguém diz que o Senhor é o Senhor dos exércitos, outros dizem que o Senhor é o pastor, outros dizem que o Senhor é refúgio, e tudo isso é com base na experiência de cada um com Ele. E a pergunta que eu fiz foi: qual tem sido a sua experiência com base na renovação do seu entendimento? Porque se estamos falando do conhecimento de Deus, quem é Deus para você? Quão grande Ele é? Qual o tamanho de Deus na sua vida? E nós temos falado sobre isso porque se faz necessário. Nós temos falado sobre isso porque estamos vivendo um tempo de muita incredulidade, de muito descrédito com relação, muitas vezes, à presença de Deus e a quem Deus é. Isso porque os homens decidem no coração
negarem a realidade de Deus no universo, mas mais do que o universo, porque Ele manifesta no universo a sua glória. Mas Ele é quem disse. E segundo, porque estamos terminando um ano e passamos debaixo do cuidado desse Deus durante todo esse ano, e nós vamos, a partir daqui para frente, viver um ano aí de 2024 marcado por muitas alegrias e bênçãos de Deus, mesmo que o Senhor, uma hora ou outra, permita os testes, as provações, mas todas elas serão vencidas em Cristo Jesus, porque Ele já venceu. Então, no livro de Daniel, no capítulo de número 4, Daniel, capítulo de número 4, nós vamos observar aí alguns versículos desse capítulo aí. Capítulo 4 de Daniel, estou dando tempo para os irmãos chegarem aí, porque tem um bom número de irmãos que estavam participando aí da primeira parte da live. Tivemos um intervalo, estamos de volta agora para estudarmos a palavra de Deus, tá bom? Então, enquanto os irmãos estão chegando, nós vamos ler Daniel capítulo 4, a partir do verso de número 4 diante, diz assim: Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e próspero no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e estando eu na minha cama, as imaginações e as visões da minha cabeça me perturbaram. Por isso, expedi um decreto para que fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Mas por fim, entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, no qual há o Espírito dos deuses santos. Então eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, príncipe dos magos, pois eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum segredo te é difícil. Dize-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. Observe a partir do verso 19 agora. Daniel capítulo 4, lemos aí do verso de número 4 até o verso de número 9. Vamos ler agora Daniel capítulo 4, verso 19 diante diz: Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por uma hora, e os seus pensamentos o turbavam. Falou, pois, o rei e disse: Beltesazar, não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, seja o sonho contra os que te têm ódio, e a sua interpretação aos teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até ao céu, que foi visto por toda a terra, cujas folhas eram formosas, sem fruto abundante, na qual para todos havia sustento, debaixo da qual moravam os animais do campo, em cujos ramos habitavam as aves do céu. Esta árvore és tu, ó Rei, que cresceste, te fizeste forte. A tua grandeza cresceu, chegou até ao céu, o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto ao que viu o rei, um anjo, um santo, que descia do céu, dizia: cortai a árvore e destruí-a, mas o tronco com as suas raízes deixai-a na terra, atado com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, que seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja
com os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação, e este é o decreto do Altíssimo, que virá sobre o rei, meu Senhor, a saber, lançar-te-ão entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Te farão comer erva como os bois, serás molhado do orvalho do céu, e passar-te-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Quanto ao que foi falado, que deixassem o tronco, com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Veja agora, por gentileza, verso 27, portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça, e deixa as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os povos, pois talvez se prolongue a tua paz. Vamos ler ainda no capítulo 4, verso de número 28, mais alguns versículos aí, a gente encerra a nossa leitura. Todas estas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Aqui é o cumprimento do sonho. Porque ao cabo de 12 meses, quando passeava no palácio real de Babilônia, falou o rei e disse: porventura não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder, e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o rei. E te lançarão de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina. Marca essa expressão na sua boca. Até que conheças que o Altíssimo domina, o Altíssimo domina sobre o reino dos homens. O Altíssimo domina sobre o reino dos homens. Eu vou repetir essa expressão. O Altíssimo domina sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, qual foi tirado dentre os homens. Comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo, como as penas da árvore, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou a vir o entendimento. Preste atenção nisso. Verso 34. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o entendimento. A renovação da mente. Então eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu, os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? No mesmo tempo, tornou a mim o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus capitães, os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória maior do que nunca. Agora, pois,
pensando sobre o Deus presente no livro de Daniel. Estamos pensando sobre a renovação da mente e essa renovação com base principalmente no conhecimento de Deus. Eu já disse isso inicialmente, mas para os que estão chegando agora, né? E algumas pessoas também que vão acompanhar essa live gravada no nosso canal no YouTube, estão sendo abençoadas, edificadas, porque o canal está crescendo bastante. E todos os dias tem gente assistindo aí os vídeos, sendo edificado pelas inúmeras mensagens que estão ali, abençoando vidas. Eu disse logo de início, estudando o livro de Daniel, que Deus é um Deus que ele se permite ser definido pelos homens, com base na experiência dos homens. E eu disse que o Deus que se permite ser definido, claro, não cabe na limitação das palavras do homem, mas diz, essa também é uma cara que eu tenho, é uma face que eu tenho. Quando alguém diz que ele é grande, quando alguém diz que ele livra, ele diz, eu também faço isso. E deixa-me dizer que, claro, não considerando aqui do capítulo 7 de Daniel para frente, porque as revelações que ali estão são excelentes. Mas eu preciso levar em consideração que de tudo que se é apresentado do capítulo 1 de Daniel ao capítulo 6, esse capítulo 4, se o livro de Daniel só tivesse ele, já era o suficiente para dizer tudo a todos, por todo o tempo em que exista vida sobre a terra. Porque esse capítulo 4, diferente do capítulo 1, onde Deus se apresenta como Deus que preserva, e ali apresenta-se como Deus que exalta, diferente do capítulo 2, onde Deus se apresenta como Deus que revela e também exalta, diferente do capítulo 3, onde Deus também se revela, apresentando-se do meio de uma fornalha, e também exalta. Esse capítulo 4 abre um novo caminho para o livro de Daniel. Principalmente entre o capítulo 4 e o capítulo 6, porque aqui nós vamos conhecer mais uma vez o Deus que exalta. Só que também conheceremos uma outra façanha de Deus. Nós conheceremos aqui, nesse capítulo 4 até o capítulo 6, o Deus que também abate. O capítulo 1 de Daniel, o Deus que aparece ali preservando, é o Deus que preserva e exalta. No capítulo 2, ele é o Deus ali que revela e exalta. No capítulo 3, ele é o Deus que é presente e exalta. Do capítulo 4 para frente, ele aparece como Deus que exalta, mas também como Deus que abate. Aqui, Nabucodonosor, no capítulo 5, Belsazar. No capítulo 6, aqueles que intentaram contra Daniel, porque Daniel orava 3 vezes ao dia. Claro que no capítulo 3, ele também revela o seu poder ali. Mas no capítulo 4, 5, 6, nós temos um Deus que decide dizer, Daniel, eu não só exalto, não só livro, não só revelo. Eu quero ficar conhecido aí como Deus que abate e exalta, como Deus que exalta e também abate.
Se existe uma expressão no Novo Testamento que mexe comigo e eu tenho, é a expressão que diz assim, que Deus resiste ao orgulhoso, ao soberbo. Deus abate o soberbo. Nós somos convidados pela Bíblia a fazermos 4 coisas na nossa relação com Deus diária. Primeiro, temer a Ele. Essas 4 coisas feitas, elas nos dão base para viver muita coisa com Deus. Primeiro, temer ao Senhor. Temer ao Senhor. A Bíblia diz que esse é o princípio da sabedoria. Segundo, sermos santos. E a palavra santo, citada lá na Epístola de Pedro, tem a ver com ser separado para Ele. Terceiro, nós temos aí o sermos fiéis. A Bíblia diz que Ele tem, no livro de Zacarias, os olhos que percorrem toda a terra. E aí, quando eu digo sermos fiéis, tem a ver com a nossa prática diária, considerando as exigências e as ordenanças dele, o que não é tão fácil. Porque nós somos tentados todos os dias a sermos infiéis, e ser infiel é sempre mais fácil do que ser fiel. Sempre. Sermos infiéis é muito mais fácil do que ser fiel. Porque, como diria alguém mais antigo, para a infidelidade todo demônio ajuda. Para a fidelidade são poucos amigos que motivam. Por isso, quando você fala de ser fiel na semeadura, você tem quem diga não semeie. Quando se fala de ser fiel no caminho e considerando os caminhos de Deus como melhores do que os seus, aparece gente para dizer, desvia do caminho, há novas propostas. Ser fiel com relação a estarmos nele e com ele, porque ele, por meio de Jesus, nos diz da importância de entrarmos no quarto e orarmos buscando a sua face. Nós temos dificuldade disso. Mas por último, nós somos convidados a levarmos em consideração o 4º ponto, que é andarmos em humildade diante dele. Esse 4º ponto, ele é um desafio, porque a nossa natureza carnal, ela fala conosco todos os dias, através dos seus impulsos. E se tem algo que ela tem prazer em alimentar, é o nosso ego. E se tem algo que ela usa para nos trair, é o nosso ego. Ao mesmo tempo que ela tenta desestruturar qualquer fortaleza que se erga, ou derribar qualquer fortaleza que se erga de resistência à soberba e a tudo.
isso eu falei de sermos fiéis, porque antes desse ponto, por quê? Porque essa natureza, ela todo dia vai dizer a você, não ore. Porque se você orar, você vai ser humilde. Ela vai lhe levar todos os dias a deixar a sua cruz de lado. Porque se você carregar a cruz, você está todos os dias crucificando ela, renunciando. Então ela vai fazer de tudo para que o seu coração seja um coração altivo. Ela vai fazer de tudo para o seu coração ser um coração orgulhoso. E eu preciso dizer que quando eu falo desse orgulho, não estou falando da sua alegria. Porque você pode se alegrar em Deus pelos dons que o Senhor lhe concedeu e dizer, Senhor, que bom que eu estou fazendo bem para a tua glória e usando da melhor forma possível a ferramenta que o Senhor me deu para ser bênção para as pessoas do mundo. Que o Senhor me plantou aqui para a gente, para outros. Você pode se alegrar com resultados, com conquistas. Isso nunca pode te fazer entender que é por mim, por você, ou seja, é por nossa causa que algo está sendo realizado. Porque na mesma frase é difícil. Você dizer que cabe o seu eu e o eu de Deus ali. Se o eu de Deus está revelado ali, não cabe que o meu eu esteja. É por isso que ele zera Moisés no deserto. Para quando aparece em Êxodo capítulo 3 para falar com Moisés, ele diz, eu sou o que sou. Ele zera Moisés. Ele deixa Moisés, e a Bíblia dá testemunho disso na carta aos Hebreus, no capítulo 11. Porque diz que Moisés abriu mão de todo o seu eu. Todo entendimento, toda a ciência que ele alcançou no Egito, ele abriu mão de tudo, ele renunciou a tudo. Para que o eu de Deus prevalecesse. Claro que quando eu fiz a leitura e eu estou fazendo essa introdução, qualquer pessoa que ama a Bíblia já no momento já disse, já sei por onde o pastor vai caminhar, porque o texto ele sugere isso. O texto nos mostra alguém que pelos sinais de Deus fez um bem agente de Deus no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3. E fez esse bem depois, como eu disse, dos sinais. Porque jogar os meninos na fornalha aparentemente não foi um bem. Claro que para eles depois se revelou como um bem. Porque a Bíblia diz que eles foram exaltados acima do que eles haviam sido exaltados no capítulo de número 2. E acima do que foram exaltados no capítulo 1. Porque o crescimento de Daniel e a honra de Deus na vida de Daniel e dos seus amigos, ela é crescente no livro de Daniel. Crescente. Então, olhando para esse capítulo 4, você tem a figura de Nabucodonosor, permitindo por alguns minutos o coração mudar. E esses minutos que o coração mudou, ele vai viver uma das experiências mais terríveis da sua vida. Porque de verdade ele vai conhecer aquilo que o pecado em si, da soberba, faz com o homem. O quanto essa soberba
ela pode transformar um homem numa coisa totalmente estranha. A Bíblia diz que mais uma vez Nabucodonosor chama os melhores que têm a sua presença. Eu vou fazer o resumo. E ele diz, a partir do capítulo 4, versículo 5, que ele teve um sonho. E ele ficou perturbado com isso. Porque no capítulo de número 4, veja o verso de número 10, é dito assim, e é o testemunho de Nabucodonosor, verso 10. Eis, pois, as visões da minha cabeça, estando eu na minha cama. Eu estava assim olhando, e olha o que ele diz. E vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Aí ele diz assim, crescia esta árvore e se fazia forte. Ela era grande, revela-se em segundo lugar como forte. De maneira que a sua altura chegava até o céu. Era muito grande, muito forte. Aí diz o texto, e ela tinha uma visibilidade muito grande. Verso 11, a última parte, e era vista até os confins da terra. Verso 12, a sua folhagem era famosa, ela tinha beleza, que chamava a atenção e atraía. O seu fruto abundante, ela era produtiva. E havia nela sustento para todos. Ela era um instrumento de provisão. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra. Ela servia de refúgio. As aves do céu faziam morada nos seus ramos. Ela servia de abrigo. E toda a carne se mantinha dela. De modo que ela era canal de bênção. Veja o verso 13. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, estando eu na minha cama, e eis que um anjo, um santo, descia do céu, clamando fortemente, dizendo, derrubai a árvore. Meu Deus. Cortai os ramos. Oh, meu Deus. Sacudi as suas folhas. Meu Deus. Espalhai o seu fruto. Afugente-se os animais de debaixo dela. Meu Deus. E as aves dos céus, e as aves dos seus ramos. Verso 15. Porém deixai na terra o tronco com as suas raízes. Não mexa no tronco, não mexa nas raízes. Atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja molhado o orvalho do céu, e seja a sua porção com os animais na erva da terra. Seja mudado o seu coração. Olha isso. Para que não seja mais coração de ouro, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Um tempo aqui equivale, a gente entende, a um ano. Esta sentença é por decreto dos anjos, e esta ordem por mandado dos céus, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre ele. Pare aí. Aqui você já está situado com a visão. A questão é que todo mundo que entrou, ninguém conseguiu interpretar esse negócio. O rei diz no capítulo 4, no verso 8, por fim entrou a Daniel.
E quando Daniel aparece ali, Daniel ouve. E a partir do verso 19 que a gente leu, ele já dá a interpretação disso. E quando ele dá essa interpretação, se abre as portas na mente do Nabucodonosor. Porque, apesar da visão ser lembrada, diferente do sonho que ele teve no capítulo 2, a interpretação e o entendimento não chegavam. Vou repetir, o entendimento não vinha. Nem veio a ele, nem veio aos demais. Por quê? Porque esse entendimento só chega a uma mente renovada. E a mente renovada que tem conhecimento de quem Deus é. Quando Daniel ouve isso, ele vai dar a interpretação. E ele diz quem é essa árvore. E ele diz o que Deus fez por essa árvore. E ele diz como Deus colocou essa árvore como referência. Ao mesmo tempo que ele diz o que Deus faria com essa árvore num segundo momento, permitindo que essa árvore viesse a sucumbir, a definhar e a ficar só no tronco e nas raízes. Toda a sua beleza seria arrancada. E quando Deus fala sobre isso, ele faz questão de deixar, quando Daniel fala sobre isso, ele faz questão de dizer que o Senhor impetrou uma sentença, dizendo a Nabucodonosor, claramente, que a morada dele, imagina o que é isso, um cativo que foi honrado por Deus dentro do cativeiro, falando isso à maior autoridade daqueles dias. Dizendo a ele, o Senhor vai virar bicho, ou vai ser visto como um bicho. Isso era para morrer. Porque para um coração soberbo, qualquer desconstrução que ele viva já é motivo de resistência. Já é motivo dele manifestar-se querendo agredir. E aí, como essa interpretação chegou aos ouvidos de Nabucodonosor, toda a história agora, ela vai para um terceiro momento, porque o primeiro momento está ligado ao capítulo 4, do verso 1 ao verso de número... está ligado do capítulo 4, do verso 1 ao verso 9. A segunda parte está ligada do verso de número 10, praticamente, até o versículo, eu diria, de número 27. Eu podia ter dividido assim, falado em 3 partes nesse capítulo. E a terceira parte está aí, do verso de número 28 ao verso 37. Agora, quando nós estamos olhando para esse capítulo, em predição, como em cada capítulo de Daniel, Deus é apresentado, é discernido, é percebido e se revela. Aqui, como Deus que abate, como Deus que exalta. Porque Ele é o Deus que diz, que sabe estabelecer quem quer e sabe remover quem quer. E é isso que Daniel comunica a Nabucodonosor. Sabe quem te fez ser quem você é? Deus. Foi. Pois bem, este mesmo Deus vai fazer você ser quem você jamais gostaria de ser. Ele vai te desconstruir. E nesse processo de desconstrução, Deus vai te colocar em uma situação onde você, ao olhar para um espelho, você não vai gostar do que vai ver. Porque
Porque Deus, no que te levantou, era isso que Daniel estava, entre outras coisas, dizendo. Ele extraiu de você o melhor. Só que nessa desconstrução ele vai revelar de você o pior. Porque o pior de você está na sua soberba, no seu orgulho, na sua arrogância. Mas o pior de você que está na sua arrogância, no seu orgulho e na sua soberba, esconde por trás o pior do pior. Porque toda soberba revela que por trás do soberbo há um bicho. E é isso que Nabucodonosor viu. A Bíblia diz que uma mudança, uma transformação ocorreu em Nabucodonosor. E aí eu quero só voltar aos pontos dessa transformação para mostrar a você como, com base nessa experiência, Deus é definido no capítulo 4 de Daniel. Então olha aí no capítulo de número 4, por favor. E veja o que diz. A palavra de Deus diz que Nabucodonosor um dia decide passear, andar pelo seu palácio. No verso 29 diz, porque ao cabo de 12 meses, quando passeava no palácio real de Babilônia, Nabucodonosor, que dá o testemunho até antes disso aqui, agora vai começar a ser descrito como aquele que no coração se permitiu informar diante da grandeza de Deus. Então no verso de número 30, a Bíblia diz assim, falou o rei e disse, porventura não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder? Ele esqueceu que Daniel disse que o levantou. Segundo, para a glória da minha magnificência, ele esqueceu quem era o centro do seu crescimento, que era o centro da sua adoração, pelo crescimento que ele teve. Terceiro, a Bíblia diz que ainda estava a palavra na boca dele, porque ele não cessa de falar, a não ser quando Deus decide falar. E Deus decidiu falar. E preste atenção, é o Deus dos Hebreus se revelando para alguém fora do seu contexto, ainda que em algum momento ele chame Nabucodonosor de meu servo. É servo usado para cumprir um determinado plano, uma determinada ordenança. E servo de Deus mesmo, como a gente entende, é Daniel. Agora Deus usa canais e Deus está dizendo a Nabucodonosor é o instrumento da minha mão. E aí você olha para o texto e fica surpreso. Porque toda essa construção dessa narrativa tão longa, de 37 versículos, ela resume-se a uma expressão. E ela está aqui. Quando o rei diz, verso 31, ainda estava a palavra na boca do rei. Quando Daniel diz aí, ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu. Para os que são servos de Deus e que são profetas e são instrumentos, você vê a Bíblia dizendo assim, veio a palavra do Senhor. Mas quando se trata de alguém que se perdeu, a palavra cai, sobre a cabeça. Essa expressão eu acho tremenda. Talvez em alguma outra tradução você enxergue ou perceba de uma outra forma. Mas eu gosto dessa expressão. E caiu a palavra. Ela vem como uma bomba. Ela vem como um meteoro. Ela vem como pedras que são jogadas do alto na cabeça da Nabucodonosor. E caiu a palavra. Pá! Nabucodonosor olhou e treme todo. Porque quando essa palavra cai, não tem coração duro. Quando essa palavra cai, não tem coração resistente.
Quando essa palavra cai, não tem coração que diga eu mando, eu faço, eu posso, eu tenho. Quando esta palavra cai, não tem quem diga eu vou fazer ou resolver do meu jeito e da minha forma, não. Quando essa palavra cai, algo muda, algo modifica. Quando essa palavra cai, algo altera. Quando essa palavra cai, algo altera, algo muda. A Bíblia diz, olha o verso 31, quando caiu uma voz do céu, é a palavra vindo. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor. Pronto, tudo se resume a isso aqui. Passou de ti o seu reino. Por quê? Porque o reino é perdido pela soberba. Assim como outras coisas são perdidas nas relações que temos por causa do nosso orgulho. Assim como algumas coisas a gente perde o acesso por causa do nosso orgulho. Algumas coisas a gente perde o direito por causa do nosso orgulho. E esse orgulho fala muito alto ao coração. Esse orgulho fala muito alto ao coração. Este orgulho, vou repetir, fala muito alto ao coração de Nabucodonosor, ao ponto dele perder o reino. Porque aqui a ficha vai começar a cair ainda. Passou de ti o teu reino. E aí algumas coisas começam a se manifestar. E te lançarão de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, o qual foi tirado dentre os homens, comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Então, diante dessa realidade aqui, é bom a gente levar em consideração que agora não é um sonho, presta atenção. Agora não é a voz de um profeta, porque isso aqui começa assim, um sonho, depois a voz de um profeta visionário interpretando o sonho. Terceiro, o que era sonho e visão, e também era interpretação agora na boca de um profeta, agora é a própria voz de Deus dizendo o que vai acontecer. Para chegar no quarto ponto. E que ponto é esse? Esse ponto que a gente quer saber do que Deus diz e começa a acontecer. Está no verso de número 33. Na mesma hora se cumpriu a palavra. Tem coisas de Deus que a gente ouve e demora tanto a acontecer. E eu sempre me perguntei o porquê. E a palavra de Deus, ela nos faz entender. Porque se tem a ver com grandeza, se tem a ver com honra, se tem a ver com exaltação, Deus trabalhará na gente para que a gente não termine como Nabucodonosor. Por isso demora para algumas coisas chegarem a gente, mesmo a gente tendo a promessa de Deus. Agora, por outro lado, se depois de tudo que Deus fez, nosso coração é um coração que se inflama contra Deus, não reconhecendo que foi Ele que fez e tem feito tudo,
Porque para a soberba, o remédio de Deus é muito mais rápido de se manifestar. A Bíblia diz que na mesma hora cumpriu-se a palavra. Por quê? Porque o tratamento com soberba é mais rápido. A construção da humildade é mais demorada do que a construção da soberba. E a desconstrução dessa soberba é mais rápida do que a construção da humildade. É por isso que leva tanto tempo para juntar uma porção de unção e de graça na vida. Mas é tão fácil perder. Basta o coração começar a dizer, eu quebrei tudo. E você começa a perder a essência. Basta a alma dizer, viram o que eu consegui fazer? E você começa a perder. É tão difícil recuperar o que se perdeu. Porque a Bíblia diz aqui que a construção da humildade na Nabucodonosor, ela vai custar aí 7 tempos. Mas a desconstrução, minutos. Claro que tem o tempo em que Daniel interpreta até o cumprimento disso. Mas é rápido. A Bíblia diz que quando a voz do céu caiu, na mesma hora, diz a Bíblia, acontece essa alteração, essa modificação, essa transformação. E aí eu quero dizer a você nesse momento, que o próprio Senhor está olhando para mim e para você nesse dia, está nos convidando a, no mínimo, entender que se a gente alcançar da parte de Deus esse entendimento que nos leva a identificá-lo como este Deus aqui, nós nunca precisaremos sair do lugar que Deus nos colocou. E nunca deixaremos de viver as bênçãos e o favor de Deus que tem nos abençoado. Nós nunca deixaremos de desfrutar das coisas gloriosas e grandiosas de Deus e dos sinais, porque Nabucodonosor, ele começa a dizer assim, vede os sinais de Deus diante de mim. Porque em tempos de honra é um tempo de sinais de Deus. Em tempos de honra é um tempo de sinais. Mas Deus está olhando para mim e para você. E o interesse dele é que esses sinais continuem, não cessem. Ele continue fazendo maravilhas. Ele continue fazendo milagres. Ele continue proporcionando coisas grandes. Agora, por que eu estou falando isso aqui? Porque nós temos duas formas de nos enxergarmos nesse texto. Ou nós somos o Daniel que estamos diante de um Nabucodonosor com quem a gente está lidando todo dia e a gente sabe que é uma árvore que vai viver muitas vezes uma desconstrução por causa da resistência do coração à voz do Deus que nós anunciamos, ou nós estamos na posição desse Nabucodonosor. Não somos o rei da Babilônia, mas somos alguém que no território que estamos temos vivido alguma coisa como uma árvore que Deus tem feito crescer. E que devemos tomar cuidado para que o nosso coração não venha a se perder de Deus no processo. Para que a nossa alma não venha a se perder de Deus no processo. Para que a gente em si não venha a se perder daquilo que o Senhor tem estabelecido para que a gente venha a viver. Esse processo faz alguma coisa com o Nabucodonosor. Porque o Deus do céu, quando faz cair a sua voz do céu, mexe com a estrutura dele. E aí a gente vai começar a perceber Deus se revelando e sendo identificado aqui.
Deus que abate o soberbo e exalta os humilhados. Agora, como é que Deus pode ser percebido nesse capítulo 4, entre outras coisas, das quais que são apresentadas pelo próprio texto? Primeiro, a gente consegue identificá-lo aqui como Deus e percebê-lo aqui na narrativa como Deus, que é glorificado tanto no melhor como no pior do homem. A gente tem uma ideia de que Deus é só glorificado no nosso melhor. Eu sei que tem pessoas que, se pudessem muitas vezes falar, diriam: Deus é louvado na vida, Deus é louvado nas bênçãos, Deus é glorificado. Mas Deus, sendo Deus que é, Ele é glorificado no melhor da gente e no pior da gente. Porque no melhor da gente Ele mostra para a gente que é Ele quem nos habilitou e nos capacitou para vivermos e experienciarmos coisas lindas. No pior de mim, no pior de você, Ele é glorificado, mostrando que Ele trabalha na nossa estrutura como um grande oleiro e nos faz nas mãos dele seus vasos. E que Ele quebra da forma que quer, molda da forma que quer, lapida da forma que quer. E é aqui que a gente muitas vezes entra em choque com as coisas dele. Porque a gente muitas vezes fica enraivecido com o trabalhar de Deus. Ontem mesmo conversando, eu dizia: Deus não é fácil de se trabalhar e de se lidar com ele. Porque Deus não é fácil, não. Quem diz ou pensa que Deus é fácil, não é nada fácil. As exigências dele são exigências que mexem com a gente. A vontade dele é uma vontade que a gente muitas vezes não entende. A forma dele agir é uma forma que a gente muitas vezes não consegue lidar. É por isso que ele é Deus. É por isso que a gente consegue olhar e dizer: é Deus. De eternidade a eternidade. Porque nós não conseguimos mudá-lo. Porque nele não há mudança nem sombra de variação. Não conseguimos fazer com que ele mude seus decretos, porque a palavra dele enviada, ela cumpre o seu propósito. Ele não é homem para que se arrependa, nem filho. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é o Deus dos céus. E sendo o Deus dos céus, nós percebemos no texto, ele é glorificado no meu melhor e no meu pior. No seu melhor e no seu pior. O melhor de Nabucodonosor Nabucodonosor está edificando a grande Babilônia. O pior de Nabucodonosor, a soberba, que por trás dela revela o pior dos piores, revela a sua natureza do bicho. E aqui eu vou dizer uma coisa: eu tenho uma preocupação muito grande com vidas, corações e pessoas, principalmente no tempo que a gente está vivendo, porque saindo de uma pandemia como a gente saiu de 2020, tem corações que estão tão soberbos depois de tudo aquilo. Alguém fala do novo normal, né? E esse novo normal que a gente tem vivido tem nos deixado insensíveis. A gente já o era, mas agora piorou ainda mais. Tem nos deixado insensíveis, tem nos deixado extremamente orgulhosos, esse novo normal, porque a gente sobreviveu e acha que sobreviveu com a nossa própria força e que estamos conquistando alguma coisa pela nossa própria força. E terceiro,
Esse novo normal tem nos colocado vivendo uma vida onde a gente, inclusive pela orientação de alguns coros, estamos vivendo uma caminhada de vida sem precisar de Deus. Porque isso é uma decisão do coração. Você olha e diz assim: o Senhor é o que é e faz o que quer. Por isso, eu me rendo à tua vontade. Faz em mim o teu querer. Por outro lado, você pode dizer: ei, Senhor, faça as suas obras no mundo, mas deixe que eu viva a minha vida. E aí o que você diz: eu cuido da minha vida, eu resolvo a minha vida. Quando você diz isso, porque você é um homem, uma mulher que diz eu tenho responsabilidade, é uma coisa. Mas quando você diz isso diante de Deus, com o coração em soberania, você diz a Ele claramente que você é independente. E a gente está com muitos jovens independentes. A gente está no Brasil e no mundo com muitos homens independentes e essa conta vai ficar cara, porque se ficou cara para Nabucodonosor, imagine para mim também. Só que isso em nada surpreende o Deus que conhece tudo e todos. Por quê, pastor Jefferson? Por quê? Porque o Deus que conhece tudo e todos, Ele é o Deus que sabe do pior do homem. Ele mesmo é quem está descrevendo: na ausência de mim, o que se revela de você é o pior. O pior nas palavras, o pior nas atitudes, o pior no ser. O pior quanto e com relação ao outro ou a outrem. É por isso que Deus quer nos manter no caminho. E por isso que o caminho tem espinhos. Porque se não tem, a gente fica com o coração assim. É por isso que tem dias que você vai chorar e não vai entender nem por que está chorando, mas a alma sente aquela vontade de chorar. São os espinhos do caminho dizendo: ei, Deus está te abençoando, hein? Mas não deixe de glorificá-lo. Deus é glorificado no melhor do homem e no pior do homem. Nós estamos vivendo aí a sociedade dos bichos, porque o homem está manifestando coisas que até os animais, em sã consciência, abririam mão se tivessem. A gente está parecendo mais gente dando coice, mais gente indiferente e insensível à dor do outro. Estamos agindo porque em algum ponto da vida a gente vai se perceber como gente que não tem muita diferença dos bichos em alguns pontos. Isso não tem nada a ver com evolução. Estou falando aqui como um homem de fé que crê na Bíblia, desse instinto nosso, da personalidade, ó. Agora, nada em você surpreende Deus. Nada em mim surpreende Deus. As quedas do homem não surpreendem Deus. As quedas de uma mulher não surpreendem Deus. Porque Deus conhece do homem o seu melhor e conhece do homem o seu pior. O Salmo 139 diz que Deus é um Deus que conhece tudo de mim, conhece tudo de você. E por conhecer tudo de nós, Ele trabalha a gente e trabalha com a gente, para que a gente não venha se perder do nosso melhor para o nosso pior. Segundo, Deus é identificado no livro de Daniel, e nós podemos perceber isso no capítulo 4. Porque no capítulo 4 aí, o primeiro ponto que eu estou citando está aí no verso 31. Segundo, nesse capítulo de número 4, Deus é identificado e é percebido aqui como Deus que sabe começar com e sabe terminar com o homem
independente do homem no tempo e no caminho. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo a você que Deus sempre começa sabendo como vai terminar. E por isso não deixa de participar da história. Ainda que às vezes o homem diga aí, Deus se ausentou. Mas Ele está nas entrelinhas do tempo. Fazendo alguma coisa por mim, por você, comigo e com você, independente do que a gente se tornou, se revelou e se mostrou no caminho. Nabucodonosor começou e Deus disse, estou começando dele. Mas Deus já sabia como ia terminar. E por isso, no caminho, quando se manifesta de Nabucodonosor toda essa soberba e esse orgulho, Deus dá uma olhada. E deixa as coisas irem até chegar o momento que Ele faz cair do céu a sua voz. E começa a deixar claro para a grande árvore que o Senhor não erra e não perdeu o controle de nada. Que Ele ainda sabe trabalhar com a árvore. Que Ele ainda sabe trabalhar com a folhagem da árvore. Que Ele ainda sabe trabalhar com a sombra da árvore e com tudo que a árvore é e tem. Porque o Senhor a fez ser. Nabucodonosor é alguém que permite o coração mudar no caminho. Muda no caminho. E aí você percebe Deus olhando, puxando os cabelos. Nabucodonosor mudou o coração, chorando, desesperado. Eu acreditei tanto. Isso é coisa da gente. Deus olha e alguém gritando, Deus, tu não estás vendo não? E ele aqui, sentado no trono e olhando para baixo. E para o futuro. Porque o futuro já está diante dele. E ele olhando. E alguém embaixo, Deus, Nabucodonosor está apertando os necessitados. E ele olhando. Deus, Nabucodonosor está edificando algo e ele está dizendo que é o maior de todos. E Deus olhando. Mas Deus, Nabucodonosor, e Deus olhando, Deus não se surpreendendo com nada, Ele sabe começar e sabe terminar. E Ele não perde o controle do que acontece no caminho, nem na rota da vida. Você precisa crer nisso, porque algumas pessoas que mudaram com você não fizeram Deus se revelar como Deus que não tem controle. Não, nada o pega de surpresa. Ele já sabia que alguma coisa ia acontecer no caminho. A questão é como ele determinou que isso vai terminar. E quer que eu lhe diga uma coisa? O que começa no capítulo 4, sendo apontado como um homem soberbo, termina glorificando a Deus com a sua vida. Deus sabe como as coisas vão terminar. E é aqui que eu quero que você pegue esta palavra para a sua vida. Porque Deus está falando com gente que está me ouvindo aí. E Ele está dizendo a algumas pessoas, é hora de você entender o que Ele tem para você e o que quer. Ele quer que você chegue do final bem. Então se deixe ser tratado. Nada fugiu do comando e do controle de Deus na sua vida. Eu vou repetir isso. Nada fugiu do controle de Deus na sua vida. O grande Yahvé, o Senhor da sua história, Ele continua sendo o que é. O Deus grande, o Deus fiel, o Deus vivo. E Ele está dizendo que no caminho Ele sabe o que está acontecendo.
Ele sabe o que tiraram, o que estão tirando, Ele sabe o que doeu e o que está doendo, Ele sabe o que não sarou e o que precisa ser sarado. E eu quero dizer a você neste dia, se alegre nele, porque Ele não perdeu o controle do tempo. A Bíblia diz, no mesmo livro de Daniel, no capítulo 2, verso 21 e 22, Ele muda os tempos, e eu quero dizer, Ele vai promover mudanças, porque Ele não foi pego de surpresa, nem perdeu o controle de nada. Sua vida ainda está nas mãos de Deus. Em terceiro lugar, nós terminamos agora. Deus revela-se aí e se permite ser identificado como Deus das grandes devoluções. Vou repetir. O Deus das grandes devoluções. O Deus da restituição. Eu fico imaginando a desconstrução de Nabucodonosor, perdendo o entendimento. E veja a importância de ter um entendimento renovado, porque ele é a base para um viver sadio. Nabucodonosor perde, se torna alguém entre os bichos. A transformação nele é aquela transformação profundíssima. A transformação nele é aquela transformação extraordinária. Porque é algo que acontece de modo que ninguém explica e ninguém compreende. As unhas crescendo, tudo alterando. Daqui a pouco quem o vê diz assim: esse homem vai morrer assim. Quem olha diz: acabou para ele. Ele está vivendo um tempo que ele não sabe mais o que é mesa. Ele está vivendo um tempo que ele não sabe mais o que é casa. Ele está vivendo um tempo que ele não sabe mais o que é alegria. Ele está vivendo um tempo que ele não sabe mais o que é prazer. Ele está vivendo um tempo que ele não sabe mais o que é viver bem, o que é ter amigos. É uma desconstrução violenta, porque a companhia dele se torna a dos bichos. E pasme, eu estou falando para a gente que está vivendo essa realidade. Não a realidade de alguém que as unhas cresceu, pelos apareceram no seu corpo como que de águia, não. Mas transformações no temperamento, no caráter, na personalidade têm se manifestado. E a pessoa está com uma mentalidade que ela não sabe mais o que é gozo, alegria, prazer, amizade, comunhão, amor. Ela sabe apenas aquilo que é dito segundo o curso desse mundo, o que é disputa, o que é guerra, o que é raiva, o que é ódio, o que é viver por um instinto que tudo que quer pega, se apropria sem considerar as consequências disto. Quem olha, quem vê, diz: é o fim. Se tornou uma coisa, e uma coisa mesmo, que ninguém reconhece. Não pode ser ele. Alguém diz: é ela, é ele. Mas Deus ainda é o Deus das grandes devoluções. E eu creio no Deus que pode devolver a sensibilidade espiritual. Eu creio no Deus que pode devolver o equilíbrio. Eu creio no Deus que pode devolver a paz. Eu creio no Deus que pode devolver o gozo. Eu creio no Deus que pode devolver a alegria. Eu creio no Deus que pode restituir a força. Eu creio no Deus que pode restaurar, reabilitar. Eu creio no Deus que pode reerguer. E este Deus está
trabalhando nesta manhã, Ele ainda é o mesmo Deus que pode fazer além do que você pensa e do que você pede. Se você se prostrar, se você se render, Ele é o Deus das devoluções. Eu vou repetir, Deus ainda é o Deus das devoluções e da restituição. Nabucodonosor perdeu todo o sentido da vida, todo o entendimento e toda a percepção das coisas. E está entre bichos. É uma realidade horrorosa. Para quem já viveu bem, está vivendo a pior fase da sua vida. E parece para alguém que acabou o homem, acabou a mulher, acabou nada. Deus ainda está na história. Deus ainda está na casa. Deus ainda está na família. Deus ainda está na empresa. Deus ainda está nos negócios. E a qualquer momento Ele vai começar a trazer devolução e restituição. Olhe para o texto bíblico, por favor. A Bíblia diz assim, no capítulo 4, verso de número 34. Olha o testemunho. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o entendimento. Então eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é o domínio sem termo e cujo reino é de geração em geração. E tornou-me a vir o entendimento. E com o entendimento vieram em segundo lugar o reconhecimento. Está tudo no versículo 1. E com o reconhecimento veio o prazer em adorar e exaltar somente o nome dele. Mas não veio só isso. Olhe para o capítulo de número 4, versículo 36, por favor. No mesmo tempo, tornou a mim o meu entendimento e para a dignidade do meu reino, tornou-me, veja que tudo é o Deus da devolução, devolvendo, tornou-me, é tudo restituição, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus capitães e os meus grandes, fui restabelecido no meu reino, e a minha glória maior do que nunca. Maior do que nunca. Nós cantamos aí que a glória, a segunda casa será maior. Verso 37. Agora, pois, eu Nabucodonosor, louvo, exalço, glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, seus caminhos juízos, e pode humilhar ao que anda na soberba. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Ele mais uma vez restitua o que foi perdido. Que Deus restitua o que foi perdido. Creia nele, porque Ele é o Deus das devoluções. Ele vai trazer restituição à sua vida. Ele vai trazer devolução à sua vida. Ele vai trazer coisas novas e tremendas na sua vida. O livro de Jó mostra Jó, no capítulo 1, como um homem que perdeu tudo, menos a fé. Ficou firme. No capítulo 42, a Bíblia mostra Jó, a partir do verso 10, como um homem que foi tremendamente restituído, porque o Deus da devolução e da restituição revelou-se na vida de Jó.
a Bíblia diz, a partir de um redemoinho, fez 72 perguntas a Jó. E disse a Jó: agora eu tenho resposta de restituição para você. Que Ele restitua a sua vida. Que esse final de ano seja de restituição e que você comece 2024 dizendo como Nabucodonosor: eu louvo e exalço ao Deus dos céus. Que Deus guarde meu coração, o nosso coração. Deus guarde seu coração, o nosso coração. Deus guarde as nossas vidas. E que cresçamos entendendo que somente nele nós temos restituição e vida em abundância. Querido Deus, obrigado pelo estudo da Tua Palavra. Obrigado porque a Tua Palavra tem nos feito crescer. Continua nos abençoando, nos ajudando, nos fortalecendo e nos fazendo caminhar todos os dias para a glória do Teu nome, quanto àquilo que Tu tens, que Tu queres, que Tu fazes, que nós queremos caminhar sempre, em todo o tempo, na dependência das Tuas mãos e do Teu coração. Fica conosco e restitui as vitórias que trarão alegria de verdade. Restitui as vitórias que trarão alegria de verdade. Abençoa a todos que estão conosco, fortalece a todos que estão conosco, continua abençoando a vida de Brian, de Laura Stefano, da missionária Lucivânia, da missionária Fátima Costa, que está chegando, Senhor, no dia 23 agora de dezembro, a mais um aniversário, a mais uma data de aniversário. O Senhor abençoe fortemente, poderosamente, preciosamente. O Senhor multiplique seus anos de vida e lhe dê vitória em tudo e em todas as coisas. Nós somos teus, tu és nosso, nós estamos em ti, o Senhor em nós dependemos de ti e cremos muito na tua fidelidade. Muito obrigado por tudo e todas as coisas. Continuemos, Pai, que nós possamos, Pai, continuar sempre ligados ao teu coração, em humildade, em amor, na dependência e no temor do Senhor. Porque os que te temem, estes viverão grandes coisas, sim, grandes coisas da tua parte. Muito obrigado por tudo, muito obrigado por todas as coisas, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos, que o Senhor conceda aí uma tarde de paz e vitória, uma noite de paz e vitória, um final de semana muito abençoado. Amanhã, se o Senhor permitir, estaremos aqui. Se não, voltaremos no domingo pela manhã para juntos meditarmos na palavra e às 9 horas da manhã e também na segunda-feira concluindo essa série de estudos no livro de Daniel. Lembrando que no próximo domingo nós teremos o nosso culto aqui para a glória de Jesus e nós vamos estar realizando aí o nosso culto a partir das 17 horas, tá bom? No próximo domingo, tá certo? Próximo domingo, 17 horas, estaremos juntos adorando o nome bendito de Jesus. Nosso culto do domingo é às 18 horas e temos de compartilhar da boa semente da palavra de Deus aqui a cada domingo. Tem sido uma bênção. Então, se você pode, se programa para 17 horas, no máximo 17h15, está ao vivo conosco, recebendo a porção da palavra de Deus sobre a sua vida. Eu não tenho dúvida que o Senhor que fez coisas grandes até aqui, continuará fazendo, tá bom? Deus abençoe a cada um de nós e que Ele continue nos dando um dia maravilhoso na sua presença. Seja um canal de bênção e não deixe nunca de glorificar somente ao Senhor. Honre a Ele, porque Ele vai mostrar a você que Ele é o Deus da restituição. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus!